Oi, tudo bem com você? Olha eu aqui novamente, professora Vanessa. O meu sinal na comunidade surda é muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre o corpo humano. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? Vamos iniciar esta aula com uma imagem. Muito fofo, não é mesmo? Eu ouvi daqui você derretido de amores pelos cachorrinhos. Tenho certeza de que você, assim como eu, já quis em algum momento ter um animal de estimação. E o que a nossa mãe, pai ou responsável sempre nos lembrava? Dos cuidados necessários. Limpeza de cocô e xixi deles, dar banho, dar comida e brincar, não é? Você acha que as suas necessidades são parecidas com as necessidades de um animalzinho de estimação? O que nós, seres humanos, precisamos para sobreviver? Nós precisamos de água para nos hidratar, precisamos de cuidados de higiene e precisamos de alimentação, certo? Mas para que servem os alimentos? Os alimentos servem para que a gente possa ter energia para crescer e se manter com saúde. Pois os alimentos nos proporcionam nutrientes. Os nutrientes presentes nos alimentos são carboidratos, proteínas, lipídios, sais minerais e vitaminas, além de fibras alimentares. Então, se alguém lhe perguntar de onde vem a energia que o corpo utiliza para se manter vivo, você saberá dizer que vem dos nutrientes, que estão nos alimentos que consumimos. E os bebês recém-nascidos? Você sabe como eles se alimentam? Um bebê recém-nascido se alimenta da mesma forma que uma criança de 8 anos? Não! A Organização Mundial de Saúde recomenda que os bebês se alimentem exclusivamente de leite materno até os 6 meses de idade. Ou seja, o leite materno deve ser o único alimento de um bebê, desde que ele nasce até os 6 meses de idade. Com o leite materno, um bebê crescerá de maneira saudável. Professora, ok. Então, um bebê passará os 6 primeiros meses de vida tomando só leite materno? Como é possível que ele se alimente apenas com leite materno? O leite materno é rico em nutrientes como gordura, proteínas, vitaminas e anticorpos, que ajudam o sistema imunológico do bebezinho a ficar forte. Por isso, o leite materno, além de alimento, é como uma vacina natural para os bebês. Ao longo desses 6 primeiros meses de vida, o leite materno passa por 3 fases principais. São elas: colostro, que é um leite mais amarelado e rico em proteína. Ele é o primeiro leite que surge no seio da mãe. Leite de transição. É um leite mais grosso e rico em gorduras e carboidratos. Geralmente ele aparece ali 1 semana após o colostro. Também existe o leite maduro, que é um leite rico em nutrientes como carboidratos, proteínas, vitaminas e anticorpos. Comumente, ele surge 21 dias após o nascimento. Vamos conhecer agora a tabela de informação nutricional do leite materno maduro. Aqui, nós temos na primeira coluna a composição de um leite materno. Na segunda coluna, nós temos a quantidade respectiva a 100 ml de um leite materno maduro. Então, em relação à energia, ao valor energético, esses 100 ml de leite maduro disponibilizam 66 calorias para o bebezinho. Além disso, tens água, proteínas, gorduras, carboidratos e vitaminas. Nessa primeira parte da tabela, temos a vitamina A, D, E, B1 e B2.
Em relação às quantidades dessas substâncias que eu falei, então 100 ml de leite materno possui 87,5 gramas de água, 1,17 gramas de proteína, 3,4 gramas de gorduras, 7,5 gramas de carboidratos, 68 mcg de vitamina A, 0,1 mcg de vitamina D, 0,35 mg de vitamina E e 0,08 mg de vitamina B1, além de 0,03 mg de vitamina B2. Mas essa tabela tem uma segunda parte. Além dessas vitaminas que nós já falamos, o leite materno maduro possui ainda vitamina B3, vitamina B6, vitamina B12, além de ácido fólico, vitamina C, cálcio, fósforo, magnésio, ferro, zinco e potássio. Todos esses componentes estão aí nessa primeira coluna. A segunda coluna tem as quantidades correspondentes. Então, 100 ml de leite materno maduro possui 0,2 mg de vitamina B3, 0,01 mg de vitamina B6, 0,01 mcg de vitamina B12, 6 mcg de ácido fólico, 4 mg de vitamina C, 32 mg de cálcio, 19 mg de fósforo, 4 mg de magnésio, 0,1 mg de ferro e 0,1 também mg de zinco, além de 69 mg de potássio. Viu como o leite materno é um alimento completo? Após os 6 meses de idade, inicia-se a introdução alimentar, ou seja, o bebê começa a comer outros alimentos. E o leite materno é utilizado como um alimento complementar. Uma dúvida que as pessoas sempre têm é se podem dar leite de vaca natural ou em pó para os bebês. O leite materno humano é diferente do leite de vaca. O leite materno humano possui menos proteínas, mas maior quantidade de outros nutrientes. Além disso, o leite materno é feito sob medida para cada filho. Assim, o leite de vaca é ideal para o bezerro e o leite da mãe é ideal para o bebê. Se ocorrer algum problema, os médicos podem recomendar leite de vaca para o bebê, mas apenas depois de 1 ano de idade dele, que é quando o sistema digestório está mais desenvolvido. No entanto, há exceções, quando ocorrem situações atípicas, como quando a mãe não consegue produzir leite. E então, outros tipos de leite, que não o da mãe, entram em ação. Ao longo do primeiro ano de vida, o sistema digestório sofre um amadurecimento para receber os alimentos como os que consumimos hoje em dia. O sistema digestório é formado pelo tubo digestório, que é um tubo que liga a boca ao ânus. Esse tubo contém os seguintes órgãos: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Existem também outros órgãos que fazem parte da digestão, mas como eles não fazem parte deste tubo digestório diretamente, eles são chamados de órgãos acessórios ou anexos. São eles glândulas salivares, vesícula biliar, pâncreas e fígado. Esses órgãos são responsáveis por produzir substâncias que participam do processo de digestão de alimentos. O processo de digestão tem início na boca. Para isso, os dentes têm papel fundamental. Eles são responsáveis pelo processo mecânico, ou seja, responsáveis por rasgar os alimentos e triturá-los em pedaços menores. Por esse motivo, esse processo é chamado de digestão mecânica. Você já percebeu que os dentes humanos são diferentes uns dos outros? Isso está relacionado diretamente com sua função. Vamos conhecer as funções dos dentes humanos. Os dentes da frente são chamados de incisivos. Eles são responsáveis por cortar os alimentos.
Os caninos são os dentes pontudos que ficam ao lado dos dentes incisivos. Eles são responsáveis por rasgar os alimentos. Os dentes de trás são os pré-molares e molares. São eles que esmagam e trituram os alimentos. No mesmo instante em que o alimento passa pela digestão mecânica, recebe a saliva, transformando-se em bolo alimentar. A língua é formada por músculos que movem o bolo alimentar em direção aos dentes, para que sejam triturados e amassados. E em seguida, a língua empurra o bolo alimentar para que ele seja engolido, deglutido. O tubo digestório também é formado por músculos, assim como a língua. Depois da boca, o bolo alimentar vai passando pelo tubo digestório através dos movimentos desses músculos, os chamados movimentos peristálticos. Em seguida, o bolo alimentar passa pela faringe e esôfago, para então chegar ao estômago. Já no estômago, algumas substâncias produzidas pelo próprio estômago são ejetadas do bolo alimentar. Após o estômago, o bolo alimentar vai para o intestino delgado. No intestino delgado, também são injetadas substâncias no bolo alimentar, mas quem produz essas substâncias é o pâncreas e o fígado. No caso do fígado, a substância é secretada pela vesícula biliar. No intestino delgado, são absorvidos água e alguns nutrientes do bolo alimentar. Saindo do intestino delgado, o bolo alimentar vai para o intestino grosso. No intestino grosso, principalmente a água é absorvida pelo organismo. Os alimentos do bolo alimentar que não foram absorvidos sofrem ação de micro-organismos, a flora intestinal. E então, o bolo alimentar vira bolo fecal e é eliminado pelo organismo. Um outro resultado da ação da flora intestinal é a formação de gases. Tanto gases quanto fezes são eliminados pelo ânus, que fica no final do intestino grosso. Após a absorção de nutrientes pelo intestino delgado e grosso, os nutrientes vão para o sangue, que envia as substâncias para as células, que são a unidade básica dos seres vivos, para que os nutrientes exerçam a sua função e produzam também energia. Todo esse processo ocorre de maneira integrada com outros órgãos e sistemas do corpo humano, ou seja, os órgãos e sistemas do corpo funcionam em conjunto. Dentro de nossa cabeça existe o encéfalo, que é onde está o famoso cérebro. Aposto que você já ouviu falar sobre ele. É ele que controla o movimento dos órgãos. Além disso, ele é o responsável pelo nosso movimento e pela aprendizagem. Entretanto, para isso, o corpo precisa de energia, a energia que vem dos alimentos e do ar que respiramos. Para que o corpo utilize a energia, os nutrientes precisam de oxigênio. O gás oxigênio é absorvido pelos pulmões, através da respiração. Perceba o gás oxigênio representado pelo desenho de nuvem azul, entrando no corpo humano pela respiração e sendo absorvido pelo pulmão. Em seguida, o gás oxigênio vai para o sangue, que leva este gás para as células. Nas células, o gás oxigênio e os nutrientes se encontram e produzem a energia necessária para o corpo. Este processo gera resíduos, que são posteriormente eliminados pela urina e pela expiração. O sistema respiratório é composto pelo nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, 2 brônquios, que são ramificados em bronquíolos, e 2 pulmões. O ar entra pelo nariz, onde é filtrado por pelos e muco, fazendo partículas sólidas ficarem retidas. Além disso, tosse e espirros auxiliam na eliminação de partículas sólidas das vias aéreas, pois espirro e tosse forçam o ar sair do corpo. Passado pela filtração do nariz, o ar vai para a cavidade nasal, onde é aquecido e umedecido. Em seguida, faz um caminho pelas vias aéreas, faringe, laringe, traqueia, que se divide em 2 ramos chamados brônquios. Os brônquios levam o ar para os pulmões.
Nos pulmões, os brônquios ficam cada vez mais finos, formando os bronquíolos. O ar passa por este caminho até chegar nos alvéolos, que são uma espécie de sacos pequenininhos com muitos vasos sanguíneos, como é possível observar na imagem. É nos alvéolos que o gás oxigênio entra no sangue e o gás carbônico sai do sangue para ser expelido durante a expiração, processo conhecido como troca gasosa, hematose. Na respiração, a inspiração, que é a entrada de ar, e a expiração, que é a saída do ar, dependem de alguns músculos, como o diafragma, para acontecer. Perceba na figura o diafragma se contraindo, fazendo o volume da caixa torácica aumentar, o que faz o ar entrar. Isso é chamado de inspiração. Na expiração, o diafragma relaxa, fazendo o volume da caixa torácica diminuir e, com isso, o ar sair. Viu como os sistemas digestório e respiratório são considerados corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo? Um nos dá nutrientes e o outro oxigênio, para, juntos, gerarem energia dentro das células. Vamos testar nossos conhecimentos adquiridos na aula de hoje? Chegou a hora da atividade! Atividade 1. Marque a alternativa que indica corretamente o nome do órgão muscular que apresenta cerca de 25 centímetros de comprimento e garante que o alimento siga da faringe em direção ao estômago. Então, nessa questão, ele quer o nome do órgão que fica antes do estômago, né? Lá no sistema respiratório. Nós temos aí 5 alternativas. A, traqueia. B, laringe. C, intestino grosso. D, intestino delgado. E, esôfago. Qual é a alternativa correta? Qual a alternativa que você deve marcar? É a letra E, esôfago. Então, como eu disse, ele quer o nome do órgão que tem aí 25 centímetros, que fica antes do estômago. Lembra o que estudamos hoje? O alimento vai entrar pela boca, passar pela faringe, pelo esôfago e chegar ao estômago. Aí está a nossa resposta. Antes do estômago vem o esôfago. Vamos à próxima questão? Atividade 2. Sabemos que o ar inspirado passa inicialmente pelas narinas e cavidades nasais. As narinas possuem pelos e muco que, em outras palavras, ele quer saber a função dos pelos e do muco que fica na narina. Então, temos 4 alternativas. Letra A. Atuam retirando impurezas do ar, como poeira e agentes patogênicos. B. Atuam resfriando e umedecendo o ar. C. Atuam auxiliando no processo de hematose. E letra D. Atuam resfriando o ar e fornecem proteção contra a entrada de micro-organismos. Qual a alternativa correta? É a letra A. Então, pelos e muco atuam retirando impurezas do ar, como poeira e agentes patogênicos. Eles retêm, né, as poeiras e agentes patogênicos para que não entrem no seu sistema respiratório. Vamos à atividade número 3? Os sistemas humanos digestório e respiratório são considerados corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo. Eles proporcionam substâncias necessárias para a obtenção de energia pelo corpo. Marque a alternativa abaixo que possui as substâncias produzidas pelo sistema digestório e respiratório, respectivamente. Então, o sistema digestório, dentro da nutrição do organismo,
proporciona o quê? Aí vai estar na primeira parte da resposta. E o sistema respiratório proporciona o quê? Vai estar na segunda parte da resposta. E isso que quer dizer respectivamente. Então, a resposta do sistema digestório, que é o primeiro, vai estar na parte inicial, e do sistema respiratório, que é o segundo, vai estar na parte final da resposta correta que você está atrás. Temos aí 4 alternativas. Letra A, nutrientes e gás oxigênio. Letra B, gás oxigênio e nutrientes. Letra C, nutrientes e gás carbônico. E letra D, nutrientes e sal. Vamos à resposta correta. É a letra A, nutrientes e gás oxigênio. Então, o sistema digestório proporciona nutrientes ao corpo. E o sistema respiratório, gás oxigênio. Esses dois juntos proporcionam a energia necessária para o corpo humano. E aí, acertou as questões? Muito bem, se você acertou todas ou algumas questões. Caso você tenha errado, refaça, você vai acertar, eu tenho certeza. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão. Hoje, estudamos o corpo humano. Aprendemos a composição e função do sistema digestório e respiratório. Vimos que os sistemas digestório e respiratório são considerados corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo. Isso porque eles obtêm nutrientes como proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, água, sais minerais e fibras, no caso do sistema digestório, e gás oxigênio, no caso do sistema respiratório. Juntos, nutrientes e gás oxigênio são necessários para que nas células, que são a unidade básica do corpo humano, seja gerada energia. Essa energia é o que necessitamos para exercer nossas atividades diárias, de estudar ou caminhar, e para exercer atividades involuntárias como respirar. Viu como é importantíssimo aprender ciências e compreender o corpo humano? A nossa aula vai ficando por aqui. Eu te aguardo na próxima aula. Um grande abraço. Tchau! Olá, tudo bem com você? Está preparado para mais uma viagem pela nossa história? Comigo, professor Daniel? Meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre tecnologia de informação e comunicação, a evolução das formas de comunicação. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Você lembra quando você era um bebê? Como você dizia que estava com fome, ou sentindo dor, ou com vontade de defecar, que é fazer cocô, ou de urinar, fazer xixi, ou quando queria pegar um brinquedinho. Quando você era um bebê, você se comunicava como? Já perguntou isso de seus pais? Afinal, como os bebês se comunicam? Inicialmente, o ser humano se comunica pelo choro. O bebê chora quando está com fome, com dor, com frio e outras condições. E quanto mais ele vai interagindo com as pessoas e objetos ao seu redor, começa a balbuciar algumas palavras, como papá para papai, mamã para mamãe, au au para cachorro, e apresentar gestos, principalmente para apontar objetos, pessoas, animais. Com o passar do tempo, os gestos vão se ampliando e a criança deixa de balbuciar e começa a falar palavras, e rapidamente seu vocabulário vai se ampliando. E como você e eu nos comunicamos hoje? Afinal, nós não somos mais bebês. Então, como nos comunicamos?
Podemos nos comunicar de várias formas, mas eu vou dar um exemplo bem simples com esse aparelho aqui, o celular. Podemos nos comunicar de várias formas. Escrita, usando uma mensagem de texto, como essa daqui, ó. Quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima de realizar seus sonhos. Falada, por meio de uma chamada telefônica ou áudio, por exemplo. Visual, enviando uma imagem ou um vídeo. Audiovisual, fazendo uma chamada por vídeo ou gravando e enviando um vídeo. Essas são algumas das várias formas de se comunicar usando o aparelho celular. Há vários outros aparelhos que podemos usar para isso também. Você viu aí na tela as várias formas que podemos ter para nos comunicar usando apenas o celular. Hoje em dia, temos diversas opções de como nos comunicar, com diversos recursos e de muitas formas. Muito tempo atrás, nossos antepassados não tinham tantas formas assim para se comunicar. Segundo pesquisadores, o que sabemos sobre nossos antepassados acerca da sua comunicação é que eles costumavam se comunicar através de gestos, gritos e grunhidos, que é parecido com o som que alguns animais fazem, como o porco, por exemplo. Isso porque o homem não tinha ainda a capacidade de se expressar pela fala, como nós temos hoje. Mas, com o passar do tempo, o homem foi aperfeiçoando as formas de se comunicar, criando um aspecto simples e primitivo de comunicação, que para nós pode significar pouco, mas para eles foi um grande avanço. No percurso de toda essa história, o homem primitivo começa a fazer pinturas em rochas. Por isso, eram chamadas de pinturas rupestres. Os estudos mostram que essas pinturas criaram uma sucessão de relatos, uma espécie de comunicação visual, onde o homem descrevia cenas do seu próprio cotidiano. Essa forma de comunicação facilitou e muito a interação entre os homens. Com o passar do tempo, o homem primitivo começou a desenvolver a linguagem falada, para assim facilitar a comunicação com os demais. Os estudos indicam que a necessidade de comer e sobreviver pode ter estimulado o desenvolvimento da capacidade da fala. Assim, podiam dizer sobre algo que não podiam ver, algo que não estivesse ali na frente deles e por aí vai. Com o desenvolvimento das cidades, em especial na região da Mesopotâmia, surge uma nova forma de se comunicar, que é a escrita. Ela ficou conhecida como escrita cuneiforme, que registrava fatos do cotidiano, informações comerciais e questões políticas. Diversas civilizações antigas também desenvolveram escritas, com o objetivo de registrar fatos do seu cotidiano, como os egípcios, com sua escrita hieroglífica, entre outros povos com o desenvolvimento do seu alfabeto, como os latinos, gregos, fenícios, hebreus e árabes. Se eu pedir para você escrever o que mais está gostando na nossa aula de hoje, você vai com certeza atrás de um pedaço de papel para anotar, certo? Bem antigamente você não encontraria um papel, mas quem sabe um papiro ou pergaminho, que são os primos mais velhos do nosso querido papel. O papiro surgiu no Egito, onde era feito de folhas de uma planta também chamada papiro. Essa planta era cortada, depois passava por uma série de processos até formar um tipo de folha, na qual podia escrever ou desenhar usando tintas. Os persas de Pérgamo, na Ásia, devido ao alto custo do papiro, que era abundante no Egito, inventaram o pergaminho, que era produzido com peles de animais como carneiro, bezerro e cabra. As peles eram banhadas em cal e colocadas para secar em uma moldura. Como o pergaminho era um material nobre, acabava sendo usado para documentos apenas muito importantes. Os chineses desenvolveram o papel, a partir da mistura de fibras vegetais, que era peneirada e secada ao sol. O segredo da fabricação durou muitos anos. Os chineses guardavam as 7 chaves, pois era um comércio muito lucrativo. Na Idade Média, o papel foi se tornando muito importante para a administração pública e para a cultura letrada. É preciso lembrar um detalhe muito importante: o quanto isso foi importante para a história. A partir do registro dos fatos, hoje, podemos ter acesso a esse conhecimento sobre as sociedades ao longo de toda a história. Você imagina que todos os livros que existiam eram escritos à mão? Você conhece a Bíblia, o livro sagrado do cristianismo? Dependendo da tradução e da edição, há Bíblias com mais de 800 páginas. Algumas têm entre 1.500 a 2.000 páginas.
Você já imaginou como se fazia para ter uma Bíblia? Imagina o trabalho que era copiar um livro de quase 1000 páginas ou mais. Para isso, havia os copistas. Os copistas eram responsáveis por copiar os livros. E graças a eles, nós temos registros de diversas épocas passadas. Por volta de 1450, foi desenvolvida uma máquina que possibilitou a impressão em papel, a prensa móvel. Mas nem todos eram favoráveis a essa máquina. Afinal, o maior número de pessoas poderia ter acesso ao conhecimento através dos livros. A partir dessa invenção, muitas coisas mudaram no mundo inteiro. A partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, os meios de comunicação evoluíram ainda mais. O surgimento do telégrafo, do rádio e do telefone possibilitou que as informações fossem ainda mais longe. O telégrafo usava ondas eletromagnéticas para enviar mensagens a longa distância. A comunicação usava principalmente um código chamado de Morse, com sinais sonoros, longos e curtos, representados por traços e pontos. Anos mais tarde, usando também as ondas eletromagnéticas, o rádio permitia a transmissão de notícias e programas de entretenimento a longas distâncias. E essa tecnologia é usada até hoje e de várias formas. O telefone surgiu permitindo a transmissão de sons falados por meio de sinais elétricos, usando um telégrafo. Com o passar do tempo, a tecnologia dos telefones foi evoluindo até chegar nos nossos aparelhos atuais. O primeiro aparelho celular chegava a pesar mais de 1 quilo e a bateria não durava nem 20 minutos. Um grande avanço no campo das comunicações aconteceu com a chegada da televisão. A TV, como é conhecida popularmente, revolucionou, transmitindo não apenas sons, mas também imagens por meio de um campo eletromagnético. Pode ser considerado uma evolução do rádio. A primeira transmissão de TV foi em 1928 e a partir de 1940 começou a se popularizar. Os meios de comunicação continuaram evoluindo e hoje, com o computador ou com o aparelho celular, nós podemos assistir TV, ouvir rádio, usar o telefone para falar com alguém ou fazer uma videochamada. Ou é só gravar e enviar depois. Isso tudo graças às conexões que a internet nos proporciona, diminuindo assim longas distâncias e reduzindo o tempo de transmissão de uma informação. Muitos jornais e revistas passaram a ser online. Cartas deram lugar a e-mails. As informações são transmitidas de forma instantânea, ou seja, ao mesmo tempo por celulares e computadores. Você imagina como será a evolução desses meios de comunicação daqui a alguns anos? Afinal, eles continuam evoluindo. E aí, agora vamos testar os nossos conhecimentos. Acompanhe comigo a hora da atividade. Vamos à atividade 1. Muito tempo atrás, nossos antepassados não tinham tantas opções para se comunicar como temos hoje. Segundo pesquisadores, eles se manifestavam de formas diferentes. Indique a alternativa incorreta sobre uma dessas formas que o homem primitivo usava para se comunicar. Atenção, é para indicarmos a alternativa incorreta. Alternativa A, galopes. Alternativa B, gestos. Alternativa C, gritos. E alternativa D, grunhidos. E aí, qual é a alternativa incorreta sobre uma das formas que o homem primitivo usava para se comunicar? A alternativa incorreta é a letra A, galopes. Só lembrando que galopes é uma forma do cavalo andar, tá? O homem primitivo se comunicava por gestos, gritos e grunhidos. Vamos à atividade 2. Relacione os meios de comunicação abaixo às suas características. Os meios de comunicação são esses. Letra A, escrita. Letra B, pergaminho. Letra C, pinturas rupestres. E letra D, telefone. Agora vamos ver as características e elencar cada meio de comunicação. Criava uma sucessão de relatos, onde o homem descrevia cenas do seu cotidiano. Estamos falando de qual meio de comunicação? Das pinturas rupestres, letra C. Muito bem. Vamos à próxima característica.
Era produzido com pele de animais. Foi um dos antecessores do papel. Acabava sendo usado para documentos muito importantes. Estamos falando de qual meio de comunicação? É a letra B, certa, é o pergaminho. Isso mesmo. Vamos à próxima característica. Registrava fatos do cotidiano, informações comerciais e questões políticas. Lembra lá do início? Estamos falando de quem? Letra A, da escrita, isso mesmo. Lembra lá na Mesopotâmia quando surgiu a escrita cuneiforme? Isso mesmo. Vamos à última característica, essa vai ficar fácil de responder, hein? Surgiu permitindo a transmissão de sons por meio de sinais elétricos, usando um telégrafo. A dica, usando um telégrafo, deve ser parente do telégrafo, né? Quem é? Letrinha D, telefone, isso mesmo. Vamos agora à atividade 3. Um grande avanço no campo das comunicações aconteceu com a chegada de um aparelho que revolucionou, transmitindo não apenas sons, mas também imagens por meio de um campo eletromagnético. Esse aparelho pode ser considerado uma evolução do rádio. Estamos nos referindo ao... Vamos ver quem? Alternativa A, papiro. Alternativa B, internet. Alternativa C, prensa móvel. E alternativa D, televisão. E aí, qual é esse aparelho que revolucionou transmitindo sons e imagens por meio de um campo eletromagnético? Estamos falando da televisão. Alternativa correta, letra D. Muito bem. Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na nossa aula de hoje falamos sobre tecnologia da informação e comunicação, a evolução das formas de comunicação. Como a comunicação evoluiu? Uma pessoa nasce, enquanto bebê, comunica-se de uma forma específica e vai mudando e evoluindo com o tempo. Assim, a comunicação da humanidade evoluiu também. Além disso, temos recursos para nos comunicar de várias formas, como um celular. Nossos antepassados primitivos não tinham tantas formas para se comunicar. Isso se dava por meio de gestos, gritos e grunhidos. Inicialmente era difícil se comunicar com a fala. Com o passar do tempo, o homem primitivo começa a fazer pinturas em rochas, o que criou um relato com cenas do seu cotidiano. Com o passar do tempo, o homem primitivo começou a desenvolver a língua falada. E com o desenvolvimento das cidades surge a escrita, como forma de registrar fatos do cotidiano, informações comerciais e questões políticas. O papiro, o pergaminho e o papel surgiram como forma de registrar os escritos. Lá na Idade Média, o papel foi se tornando muito importante para a administração pública e para a cultura letrada. E até então era tudo escrito à mão. Os copistas eram os responsáveis por copiar os registros de épocas passadas. Até que foi desenvolvida uma máquina que possibilitou a impressão em papel, chamada de prensa móvel. Com a Revolução Industrial em meados do século XVIII, os meios de comunicação evoluíram ainda mais, em especial com o surgimento do telégrafo, do rádio e do telefone, o que possibilitou que as informações fossem ainda mais longe. Um grande avanço no campo das comunicações aconteceu com a chegada da televisão, que revolucionou com a transmissão de sons e imagens. Os meios de comunicação ainda hoje estão evoluindo com a rapidez das informações, graças à internet, diminuindo longas distâncias e reduzindo o tempo de transmissão. Você consegue imaginar como será a evolução desses meios de comunicação daqui a alguns anos? Não? Nem eu. Afinal, eles continuam evoluindo e muito rápido. Antigamente, você só teria acesso a um professor de história presencialmente e com muita luta. Hoje, você pode me ver aqui nessa videoaula, no dia de hoje, ou amanhã, ou depois, no dia em que quiser. Você pode voltar a alguns anos atrás e depois rever o que eu mostrei e ouvir novamente o que disse. Espero que tenha curtido nossa aula de hoje. Mas, como eu sempre digo, essa história não acaba aqui. Que tal pesquisar um pouco mais sobre a evolução dos meios de comunicação? Acho que você vai descobrir muitas outras coisas que não tivemos tempo de ver na nossa aula de hoje. Vai ser bem legal, lhe garanto, hein? Afinal, é muito bom conhecer a nossa história. Aguardo você na nossa próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.